Aula de hoje, multiplicação entre monômios. Eu sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve lá no canal e dá o teu like. Então, primeiramente, nós vamos recordar as potências, tá? Quando nós trabalhamos lá no 6º ano as potências, nós aprendemos que potência é uma multiplicação de fatores iguais. E aí também a gente entendeu o porquê que nós, por exemplo, chamamos a potência 2 de elevado ao quadrado, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no primeiro desenho, nós temos um tabuleiro. Se eu quiser saber quantas pecinhas eu tenho nesse tabuleiro, basta a gente fazer o quê? Verificar quantas pecinhas eu tenho aqui, são 3 pecinhas, e basta eu verificar quantas pecinhas eu tenho aqui, que também são 3 pecinhas. Então, como este tabuleiro tem as dimensões de mesma medida, a gente pode escrever isto na forma de potência, porque para eu saber o total de pecinhas, eu tenho que fazer o quê? 3 vezes 3. 3 vezes 3, a gente sabe que dá 9, então eu tenho 9 pecinhas nesse tabuleiro. E por sua vez, como os meus fatores aqui são iguais, eu posso dizer que isto, em forma de potência, é 3 elevado ao quadrado, porque ele se repetiu ali 2 vezes. Então, por isso que a gente chama ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a representação desta potência justamente vai me dar um quadrado. Aqui, nesse outro exemplo, nós vemos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tampinhas deste lado aqui e 8 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deste lado aqui, a gente também tem 8 tampinhas. Deixa eu colocar aqui. 8 aqui e 8 aqui. Então, é claro que eu não preciso contar uma a uma para saber quantas tampinhas eu tenho. Então, na verdade, a gente vai fazer 8 vezes 8, que a gente já sabe, então, que o total de tampinhas é 64. Porém, eu também, como esses fatores são iguais, eu posso colocar na forma de potência. É 8 elevado ao quadrado. Por quê? Porque a representação geométrica dessa situação é um quadrado. Então, só para a gente saber por que a gente fala ao quadrado, né? Mas também posso dizer 8 elevado na potência 2, no expoente 2. Também posso falar isso. Então, esse primeiro momento foi para a gente lembrar justamente isto. E também a gente lembra o quê? Que quando a gente tem, né, fatores iguais, a gente vai perceber que na multiplicação a gente vai conservar, então, a base e vai somar os expoentes. Então, aqui é como se eu tivesse, não, eu tenho, né? 1 mais 1 vai me dar 2. Aqui a mesma coisa, 3 na 1 vezes 3 na 1, eu vou somar 1 mais 1, que vai me dar 3 na 2. Esta é uma propriedade das potências. Então, por exemplo, aqui, neste desenho, eu posso representar como uma potência? Não, eu não posso representar como uma potência. Porque, por exemplo, aqui embaixo,
nós temos 4 bolinhas, né? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. 5 bolinhas. Então, aqui eu só posso representar como sendo 4 vezes 5. Então, ao todo, eu tenho 20 bolinhas ali. Os dois desenhos são iguais. Então, gente, 4 vezes 5 vai me dar ao todo 20. Eu não consigo representar isso aqui na forma de potência. Por quê? Porque os fatores não são iguais. Então, a diferença de uma multiplicação normal e de uma potência, então, lembrando, é que potência eu tenho que ter multiplicação de fatores iguais. Então, este exemplo aqui não posso representar como uma potência. Então, aqui, né, nós vemos ali 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que a gente sabe que vai dar 8. Então, só para lembrar, o 2, este 2 aqui é chamado de base. O 3, que é o númerozinho de cima, é chamado de expoente. Aqui são os meus fatores, que são todos iguais, porque isso é uma potência, né? E o resultado é chamado de potência. Muito bem. Então, como a gente já viu, né, anteriormente, existe uma propriedade que diz que quando os fatores são iguais, ó, independente do expoente deles, para transformar numa potência, eu vou conservar a minha base e vou somar os expoentes. Então, por exemplo, aqui, 7 elevado ao cubo. Eu posso representar de várias formas essa potência, né? Então, por exemplo, 7 ao cubo é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7, né? Mas eu também posso representar como sendo 7 ao quadrado vezes 7. Então, essas duas formas, eu posso representar o 7 ao cubo, porque quanto é 7 ao quadrado vezes 7? Então, aqui é como se eu tivesse 1, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1 vai me dar 3. E aqui, 1 mais 1, mais 1, também vai me dar 7 elevado ao cubo, tá? Então, só para a gente enxergar que eu posso representar de outras formas. Aqui nós temos um exemplo, x elevado ao cubo. Como é que eu posso representar esta potência? Pode ser x vezes x vezes x. X vezes x vezes x. Mas eu também posso representar x ao quadrado vezes x. É a mesma coisa. Ou então, x vezes x ao quadrado. X vezes x ao quadrado. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, neste exemplo aqui, a mesma coisa. O que seria x elevado na quarta vezes x na 6? Como é que eu faço para expressar isso na forma de potência? Então, como as bases são iguais, eu conservei a base
e somei os expoentes. 4 mais 6, 10. Então, x na 4 vezes x na 6 é a mesma coisa que x na 10. Certo? Opa, que o cachorro latiu. E eu deixei o 10 ali todo tortinho. Então, ficou, vou botar de novo. X na... Ah, foi de novo, escorregou. Mas ficou x na 10, certo? Então, só para a gente lembrar, então, que a gente soma ali os expoentes. Ainda estamos revisando aí potência. Então, agora, a gente vai ver o que acontece na multiplicação de monômios. Então, para a gente multiplicar monômios, a gente não precisa que eles sejam semelhantes, porque para somar ou subtrair, eles tinham que ser semelhantes. Aqui eles não precisam mais ser semelhantes. Então, o que a gente tem que fazer? Muito simples. A gente vai multiplicar, né, os coeficientes e a parte literal a gente também vai multiplicar. Lembrando que quando as bases forem iguais, a gente vai aplicar a propriedade que a gente acabou de lembrar. Então, por exemplo, aqui, 3a ao quadrado vezes b e menos 5ab ao cubo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai multiplicar os coeficientes. 3 vezes menos 5, menos 15. E agora, a gente tem a parte literal. A gente tem a quadrado, a gente tem o b, a gente tem o a e a gente tem o b ao cubo. Então, aqui a gente vai juntar. Aqueles que têm mesma base, a gente vai juntar. Então, por exemplo, aqui, a quadrado vezes a gente já sabe que é a ao cubo, pela propriedade. E b vezes b ao cubo, a gente também já sabe que é b elevado na quarta potência. Então, o que a gente fez aqui? A mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. A gente está conservando a base e agora a gente está somando os expoentes. E aqui agora, né, como eles são diferentes, né, a ao cubo b na quarta, eu não tenho mais como juntar. Então, esta é a minha resposta final. Aqui eu tenho 3x multiplicado por 2y. Então, vou fazer a mesma coisa. 3 vezes 2 é 6. Agora, aqui, na parte literal, eu não tenho ninguém semelhante. Então, eu não posso somar os expoentes. Então, vai ficar simplesmente xy. Então, a resposta final vai me dar 6xy. Então, essa é a minha resposta final. Eles não têm bases semelhantes. Aqui nós temos o x e nós temos x ao cubo. Quando a gente for multiplicar x vezes x ao cubo, o que eu vou encontrar? 3 mais 1, 4. Eu vou encontrar x na 4. E aí, obviamente, eu vou multiplicar os coeficientes. 4 vezes 5, 20. Então, meu resultado vai ficar 20x elevado na quarta, porque, ó, eu somei os expoentes, olha lá, ó, eu tenho bases iguais, então eu somei os expoentes. Aqui outro exemplo, né? Vou colocar aqui separadinho, vamos ver aqui, 2xab multiplicado por 5a quadrado, b quadrado. Então, primeira coisa, multiplicar 2 por 5 vai me dar 10. 2 vezes 5, 10. Agora, a gente vai analisar a parte literal. Eu tenho x
vezes A vezes A quadrado vezes B quadrado. Então, mesma coisa, eu vou juntar aqueles que têm base igual e vou somar os expoentes. O x não tem ninguém base igual a ele, então continua x. Aqui eu tenho A vezes A ao quadrado. Então, aqui a gente tem 1. A vezes A quadrado é A ao cubo. A ao cubo. E B vezes B quadrado também vai me dar B ao cubo, porque aqui eu tenho 1 e eu só vou somar. Então, aqui me deu B ao cubo. Então, a minha resposta final é 10x, A ao cubo, B ao cubo.